Olá, bem-vindo ao episódio 7 do UnaCast, onde a gente tem o prazer de receber o João Carlos, CEO e fundador da Timos e meu amigo e meu ex-chefe. O que foi uma honra aí, o início de trajetória no setor elétrico, devo muito ao João. João, obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui na Una e contar aí um pouquinho, a gente poder debater um pouquinho sobre o setor elétrico, que sempre nos empolga. Ótimo. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória no setor elétrico. Eu nasci no setor elétrico, né? Eu sou formado desde 82, fiz mestrado, doutorado lá na PUC-Rio, né? E, de alguma forma, fui estagiário do setor elétrico. Você imagina, 82 era outro setor elétrico, né? Mas, de alguma forma, eu comecei também nas consultoras, Monasa, Temag, que é uma grande consultora, eu aprendi muito, né? E depois da Temag, eu fui para o CEPEL, que é o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica da Eletrobras. Também foi um aprendizado maravilhoso e sempre pesquisando, né? Tenho um pouco essa característica de pesquisador, né? Então, a Timos hoje, que é a minha empresa, ela tem essa característica de estar sempre querendo buscar o ponto mais importante, mais novo do setor para trabalhar, né? Então, o CEPEL foi um grande aprendizado. Quando saí do CEPEL, eu fui para a ASMAI, o CEPEL era no Rio de Janeiro, eu vim para São Paulo, me tornei paulista desde então. Isso foi em ano 2000, então há 24 anos. E na ASMAI era o começo do mercado atacadista, era um momento também muito interessante, porque na realidade eu estava participando da construção do mercado, né? Hoje é um mercado diferente, todo diferente, não é a mesma coisa, mas aprendi muito naquele momento. E em 2002, aí eu me movimentei para Andrade Canelas, no qual fiquei sócio, e lá fizemos bastante coisa. A Lara foi minha parceira lá na Andrade Canelas, trabalhamos com privatização da CETEP e outras coisas, leilão de energia, enfim, tudo isso que é muito interessante, porque sempre bate coisa nova na consultora, então a gente está sempre fazendo coisas novas. E agora, em 2013, eu fundei a Timos Energia, com outras parcerias, outros sócios. Na Andrade Canelas eu também exercia o trabalho de engenharia. Engenharia, confesso que é um trabalho que está muito competitivo, com empresas baixando muito o resultado. Então, eu migrei para a consultoria, que também tem competição, mas é um pouco mais honesta do ponto de vista de qualidade, enfim. Então, hoje temos a consultoria, Timos Energia, e trabalhamos todo o setor, G de geração, transmissão, distribuição, gás, óleo e pequenas coisas. E a gente também, dentro da Timos, tem um trabalho importante para o Mercado Livre, tá? Que eu vou falar depois um pouquinho mais, tá bom? Mais sobre o Mercado Livre, tá? E atualmente eu também sou presidente do Sigre Brasil. O que é o Sigre Brasil? O Sigre Brasil é um braço do Sigre Internacional. É uma entidade aqui no Brasil, fica no Rio de Janeiro também, e que é uma entidade técnica de engenheiros, formada por engenheiros em 1921, engenheiros elétricos formaram essa entidade lá na Europa, para estudar aquilo que era novo, interligação, transmissão, coisas novíssimas. A energia era um negócio novo, a energia elétrica era um negócio novo naquela época. Então fez essa comunidade. E de lá para cá, essa comunidade avançou muito. Hoje nós temos cerca de 80 mil associados, tá? E no Brasil a gente tem um dos maiores números de associados é o Brasil, tá? Que tem mais cerca de 1.500, salvo engano, tá? Então, e estamos sempre... tivemos agora recentemente numa sessão em Paris, várias discussões e tal. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ser o moderador do Fórum dos CEOs, que discutiu eletrificação. Vai acontecer, não vai, como está, quais são os problemas, o que está acontecendo? Eletrificação, que é a pegada para a questão da descarbonização, quer dizer, tirar os combustíveis fósseis e entrar com energia elétrica, proveniente das renováveis. Então, esse é um mercado novíssimo, a gente vai falar também um pouquinho disso aqui, e o Brasil tem uma posição extremamente interessante para ser um grande provedor de energia renovável para essa nova carga que pode acontecer.
Você ainda publica, João? Não, eu publico sim. Faz O que parte... te motiva do ponto de vista acadêmico? O ponto de vista acadêmico, a gente tem, como eu falei, a Timos é uma empresa bastante interessada em produtos de ponta, né? Então a gente quer oferecer isso para a comunidade e não é que tudo esteja sempre certo, aí acontece o debate. Então a motivação é essa, também no SIGRE, e o SNPTE, que vai acontecer em outubro do ano que vem, vai ser em Recife, e é um seminário de 5.000 pessoas, então vale a pena estar lá. Então eu sou o dono da festa junto com os outros lá. Não é fácil, não é fácil. Vou me programar para ir, que eu sou nerd de raiz, né? Gosto de estudar. Você vê aí. E, o desenvolvimento acadêmico do setor elétrico é bastante interessante também, né? Você sempre esteve bastante envolvido em P&D também, Sim, né? sim. Temos P&Ds agora em exercício lá, bateria para fazer serviço ancilar, enfim, uma porção de coisa nova que a gente está sempre com esse meu espírito de pesquisador que eu trouxe do CEPEL, eu continuo fazendo muita coisa desse tipo. E, João, a sua trajetória, ela se confunde com a trajetória do desenvolvimento do setor elétrico do Brasil, a parte regulatória. Sim. Eu me lembro que quando eu estive com você lá na Andrade Canelas, a gente estava discutindo o começo do arcabouço do que na época a gente chamava de novo modelo do setor elétrico, né? Isso. Que basado lá nos decretos de 2003 e 2004. Hoje, 20 anos depois desse novo modelo, o que você enxerga que pegou da lógica pensada 20 anos atrás, o que foi bem, o que não foi tão bem? Perfeito. Então é interessante esse tema, porque a gente pode falar um pouquinho. Eu participei desde o começo, meados da década de 90, do RECEB, que era um projeto de reestruturação do setor elétrico, bancado pela Eletrobras. Tá? Então, os ingleses estavam aqui, a gente discutia muito. Os ingleses porque eles tinham experiência já desse processo. E a gente discutiu. Foi um processo muito educativo, né? Porque sentava todo mundo junto e a gente discutia. E no final, se não saía resultado, o nosso coordenador, o Dr. Paixão, fazia sair. Então, eu era responsável, veja você, por tarifa de transmissão. Aí o pessoal fala, pô, você é culpado até hoje desse troço, hein, João? Mas tudo bem. Mas basicamente foi um trabalho muito interessante, ideias de lá que não foram implementadas, deviam ter sido, e agora talvez a gente tenha a oportunidade de, após tantos anos passados, a gente tenha a oportunidade de implementá-las. E o que você se referiu à revisão do setor foi o evento que mais marcou profundamente a revisão do setor elétrico. O pós-revisão foi a questão do racionamento de 2001. Né? Aí, ali teve muita... Quem é o culpado? É o sistema? É o setor? É o modelo? Enfim, o brasileiro adora achar culpados, mas, no fundo, foi uma lacuna que aconteceu, lacuna de regulação, né, que precisava ser corrigida, e foi, então, corrigida nessa revisão de 2004, em que eu diria que o grande sustentáculo dessa revisão foi os leilões de energia nova. Né? Leilões de energia existente, tudo bem, mas leilões de energia nova que trouxe uma expansão reconhecidamente muito boa para o Brasil. E ali era vamos dizer, a rota de expansão do Brasil, que tinha uma facilidade, que era a questão você tinha um contrato de 20, 30 anos com a distribuidora e aquilo seria o recebível garantido para o banco, o BNDES participando. Então, ali eu acho que houve uma grande mudança no panorama de expansão do setorial, né? E com isso a gente conseguiu também trazer eólica, solar. Eu participei de todos esses esforços de convencimento do governo, do ponto de vista de... É caro agora, mas depois barateia, né? O primeiro leilão de solar foi R$400 por megawatt-hora. Hoje, solar é a mais competitiva de todas. Então, é bom investir em coisas novas porque a gente tem esperança que as coisas se concretizem depois. Mas, de qualquer maneira, passado os 20 anos que você falou, né, de 2004 para cá, o modelo tem ficado velho do ponto de vista das novidades que a gente está enfrentando, novidades tecnológicas, coisas desse tipo. E, ao longo do caminho, foram feitos, alguns gostam de chamar de puxadinhos, vamos fazer isso para atender isso, vamos fazer isso para atender isso. E não foi feita uma visão global do sistema como um todo,
E aí sempre fica faltando algumas pontas, né? Então, eu acho que agora sim seria assim um momento. O governo já prometeu várias vezes, né, que vai submeter o MP para o Congresso, e tal, mas, enfim. Fazer uma revisão geral, né, do setor. É. E até porque foi um modelo pensado na contratação via mercado cativo. Isso. No meio do caminho, o mercado desintermediou, o Mercado Livre cresceu muito. Você é um pioneiro de Mercado Livre, sim, né? Sim. E esse mercado cresceu muito, que foi durante, inclusive, o ciclo lá da Ecoenergia, um dos pivôs da tese da Ecoenergia, que é a expansão para o Mercado Livre, cresceu numa proporção talvez que o regulador nem imaginasse. Sem dúvida. O modelo de comercialização que ancorou lá o modelo do setor elétrico não tem nada a ver com a realidade hoje, com a entrada de GD. Hoje não tem mais nada a ver, então esse é uma das pernas que precisa ser revista, sim. Tem outras coisas. E a gente está num momento, por exemplo, de mercado livre e regulado, como você falou, a gente está no momento de dizer o que eu quero para o futuro. Eu quero que todo mundo seja livre? Dá um cronograma, diga. Aí as distribuidoras, que são as mais afetadas, evidentemente, vão se preparar para isso, né? Então, não adianta a gente fingir que esse problema não existe, né? Porque ele está crescendo, né? Então, o Mercado Livre foi paulatinamente sendo aberto, né? Hoje está em torno de 40% do consumo total e cada vez mais crescendo, evidentemente. Os grandes volumes já foram, agora são volumes menores, né? E o último ato do ministro do então governo Bolsonaro foi promover a liberação para toda a classe A, que a gente chama de alta tensão. Não é bem alta tensão, mas é como se fosse a distribuidora. Então, eu saltei de 25 mil unidades, né, que eram livres, posso atingir 300 mil. Então, é uma escala grande. Mas essa escala, evidentemente, como eu disse, são menores do que os iniciais. Então, ela tem um volume não tão grande junto. E existia também recomendado, nessa mesma portaria que liberou a classe A, uns targets que era 26, você abrir até um determinado segmento, e 28, se não me engano, abrir para todo mundo. Tá? Aí eu saltaria. 26 era para comercial, grupo B, classe B, grupo B da distribuidora comercial. Então eu abriria essa fatia comercial e industrial, né? Tem pequenas indústrias. E depois sim teria o residencial e ficaria faltando só rural e, enfim, não foi colocado, tá? Então eu saltaria dos 300 mil unidades hoje potenciais para 7 milhões em 26 e depois para 65. Então é um salto grande, mas a gente precisa se preparar para isso. Não adianta a gente falar, hoje está aberto o mercado. Não, tem que fazer um processo. A gente está vendo agora o reflexo da expansão da matriz, né? Pouco do lado tradeado no Mercado Livre, longe do planejamento, do controle da expansão centralizado, né? Com consequências aí na operação, na comercialização. Você está pensando do ponto de vista de planejamento. Se o governo pensando precisa rever essa história. O que é viável do ponto de vista de modelo? Olhando para os outros mercados, porque a gente viu, por exemplo, Chile, problemas grandes também no planejamento da expansão solar. Califórnia, também. Problemas críticos. Texas, também, operação. Eu queria perguntar para você assim, é viável um mercado livre, amplo, em escala, não centralizado, apenas com sinal de preço? Sim. Levando para um predomínio de uma única fonte renovável, interruptível? O consumidor livre é a diferença com o cativo, que ele toma a opção para comprar e normalmente ele pode ter uma política de ESG, comprar só renovável, ou o mais barato, do prazo, na forma que ele quiser. Então, essa é uma liberdade que eu acho adequadíssima. Porém, no Brasil, hoje, as mais competitivas são eólica e solar. Então, é ali que eles vão. Tá? Tem algum problema? Depois a gente vai falar um pouquinho dessa questão dos problemas. Mas, de alguma forma, é notório que as renováveis tomaram uma alavancagem grande do ponto de vista do Brasil,
Mas ela tem os problemas que a gente sempre fala, mas ela não tem todos os atributos, tal. A gente trabalha muito nesse assunto, tá? Segurança vis-à-vis custo, né? Então, mas é natural para o Mercado Livre, o consumidor livre, ele quer economizar para ele, então ele vai atrás do mais barato. Eu é que tenho que depois cobrar para que o sistema fique seguro, eu digo o governo, né? Então a gente também participou muito desse leilão de reserva de capacidade, a gente, de tanto falar com o Ministério, houve uma ressonância boa e a gente, então o secretário Rodrigo Limpe, acatou a ideia e botou para rodar o leilão de reserva de encalhe, que no momento é apenas térmicas, mas pode ser outras, que no fundo aquelas fontes que trazem segurança para o setor, mas não são tão competitivas como as renováveis, elas entram para compensar do ponto de vista de segurança, tá? Então, essa é uma ideia que tem que evoluir melhor agora, tá? Então, por quê? Eu não queria ser só o protagonista aqui, você pode fazer as suas perguntas, mas a gente fala um pouquinho mais depois desse assunto. Não, mas é super interessante acompanhar esse raciocínio, porque aí a dúvida que eu tenho é sempre como conciliar de maneira otimizada, pensando em investimento, né? Porque no final do dia, se a gente pensar em agentes e economia, se a gente der um sinal livre de expansão de renováveis e remedia o sistema com a carga, né, previsível do leilão de reserva, qual é o risco da gente sobreplanejar a transmissão? Eu pergunto isso para você porque esse é um debate muito presente na economia americana. Sim. Né, que é quando a gente compara modelo de setor elétrico nos Estados Unidos, modelo de setor elétrico no Brasil, que são escalas continentais de países, o Brasil foi para um modelo de transmissão grande, grid único, intercambiável, tem prós e contras, e os Estados Unidos se fixou num modelo não intercambiável. E esse debate do quanto vale a pena investir em grid ou não é sempre presente lá, e aqui a gente se convenceu do modelo da integração. Qual que é a sua visão com esse componente adicional agora, de olha, o sinal de preço, mercado livre, expansão em massa de renováveis, e isso pressiona o setor de transmissão. Você tem uma visão tua do que você acredita que é mais eficiente? Sim, primeiro, até apresentei um trabalho agora em agosto, agora recente, na sessão do Sigre, que foi exatamente isso. Primeiro que eu falei assim, olha, o nosso sistema é totalmente diferente de vocês, tá? A dimensão minha lá do Amapá até o Chuí é como de Lisboa até Moscou. Então, você vê, o tamanho é grande. E se eu deitar o meu sistema, eu vou de costa oeste a costa leste nos Estados Unidos. Então, é um tamanho gigante e todo interligado. O que não acontece mais intensidade na Europa, mas a gente é o mais intenso de todos, maior interligação somos nós. E nos Estados Unidos ele é todo fracionado para a questão, acho que de costume, né? O Estado manda mais, tal. O Texas, por exemplo, não é interligado com ninguém. E tem uma questão cultural também muito forte nos Estados Unidos, anti-integração. Isso. Tem o regionalismo, mas tem também um pouco de preconceito também. Ó, no meu quintal, não. Eu acho ótimo esse negócio. Eu gosto que me ajudem, mas eu não quero ajudar o outro depois quando tiver mal. Não, mas basicamente isso. Not in my yard, né? Então, ó, faz lá, no estado vizinho. Não vai passar aqui que eu não quero ver essas Então tem essa lógica. E o Brasil, então, com essa lógica de integração que surgiu, eu diria, na década de 60 no Brasil, quando as hidrelétricas começaram a crescer, se percebeu que tinha que integrar, porque tinha sazonais de chuva num lugar, no outro, enfim, a transmissão passou a ser um integrador das sazonalidades hidrológicas. Integrador de clima, né? A racionalidade do uso do recurso natural, que parece fazer sentido. Isso, né? Perfeito. E a gente, sendo um pouco modesto, nos tornamos os grandes vamos dizer, projetos de transmissão. A gente tem grandes projetos de transmissão na mão. O Brasil é top, problemas já passaram, aprendemos com os problemas. Então, a gente é bom de transmissão, tá? E basicamente porque os desafios apareceram. Tem que ligar Nordeste com Sul, blá, blá, blá. Isso não aparece em outros lugares, né? Exato. Então, e com um único operador também. Único operador. Então,
Aí essa pergunta é, eu tenho que continuar nessa linha? Não. A gente tem um problema aqui no Brasil, que o grande hub de renováveis é o Nordeste, né? Então, alguma coisa no Norte de Minas. Então, e a carga aqui no Sudeste e no Sul. Então, como eu produzi isso lá, eu tenho que trazer tudo para cá, com transmissão. Só que isso tem um limite. Tá? Um limite porque, primeiro, vou ocupar muita terra com transmissão e vai começar a encarecer, e aí quem paga no final é o consumidor. E o uso das renováveis, agora, só lembrando, por que surgiu as grandes interligações? Foi para fazer gestão de clima. Então, as interligações, as grandes transmissoras, ela tinha uma ocupação grande, ou seja, ocupava grande. Já para conectar renovável, quando tem sol, eu estou usando. Quando não tem sol, eu estou usando. Quando tem vento, eu estou usando. Quando não tem vento... Então, ela baixa muito o uso da transmissão. Então, encarece ela para um uso muito baixo. Tá? Então, eu vejo sim a transmissão como um grande aliado, tá, para a expansão de renovável, que o grande hub é o Nordeste, não tem jeito. Né? Mas existem soluções regionais que podem melhorar o problema. Então, vamos entrar num outro tema que é a mudança da matriz no setor. Tem novidades que acontecem que há 5 anos atrás, talvez, ninguém esperava a questão de restrição para exportar energia das renováveis. Exato. Eólica, solar, que a gente chama do curtailment, ou constraint off, o nome que quiser dar. E basicamente isso é uma mudança de matriz, eu estou submetido a isso. A gente alcançou, para quem é mais leigo, não acompanha tanto o nosso setor, né? Mas a gente alcançou uma participação da chamada interruptível, que é solar e a eólica, que é energia não previsível. Sim. A patamares tem dias que isso chega a ser quanto, João? Chega a ser 90%? Chega a ser 80%? 90% do Nordeste. 90% da produção renovável vis-à-vis a carga do Nordeste, tá? Então, se o Nordeste fosse um país, ele seria a maior inserção de renováveis do mundo. Do mundo. E esse é um paradigma que lá atrás, no nascimento das renováveis, a gente ouvia muito, né? Tem um limite de 30% de renováveis na matriz, porque senão operar o sistema é impossível. O Brasil provou que esse limite é um pouco mais alto. Não, né? sim. Tem solução para tudo, tá? Tem um amigo meu que era da BB, grande John. Ele falou, pô, João, me dá um problema que a gente resolve. Eu aqui na minha empresa eu forneço solução para vocês. Tá, dá para resolver sim tudo, tá? Só que tem que ser bem pragmático, que a gente não vai poder crescer só com renovável. Tem uma logística e tal, que a gente vai ter que mitigar. Então, basicamente, a questão do curtailment, que é uma novidade, né? Isso surgiu muito por restrição de transmissão. Então, qual é a lógica? Bota mais transmissão. Mas tem um limite, tá? Então, o curtailment, eu diria, sem ser pessimista, ele veio para ficar. Não com a intensidade que está hoje. A intensidade que está hoje foi uma visão nova do operador, que botou limites de segurança maiores, tal, após o evento lá do 15 de agosto do ano passado, o apagão de ano passado. Então, foi revisto alguns procedimentos, alguns critérios, e nós estamos um pouco mais rigorosos do ponto de vista de exportação do Nordeste para fora. Dito isso, basicamente, o que eu disse para você, quer dizer, o curtailment veio para ficar. Não com essa intensidade que está hoje. E eu vou fazer uma provocação para você. Provavelmente, nos econômicos da Renováveis não tinha essa linha do curtailment. Não tinha. E aí você traz uma incerteza que está associado com a transmissão. E aí os financeiros, eles ficam tentando adivinhar quando que vai ser mais ou menos. Sim. E aí, obviamente, tem a força das empresas de dizer, peraí, está desigual o impacto. Isso. Né? E aí vem a outra turma e fala assim, não, mas por que a GD, que é solar, não vai pagar essa conta? Sim. Conta pra gente, João, você que é uma das cabeças pensantes assim, mais brilhantes do país. Como resolve essa confusão? Então, o curtailment você tem desigualdade comercial, você tem desigualdade geográfica, você tem desigualdade de grupo econômico. Sim. É um balaio de gato. O curtailment, ele evidentemente, transmissão é uma ajuda,
Os leilões que foram licitados já, vai botar bastante investimento, e bilhões e bilhões, e até 27 isso vai estar atenuado, da forma que está hoje. Por conta do crescimento da expansão da transmissão. Isso. Então você está dizendo o seguinte, se a gente continuar investindo mais ou menos na geração, no ritmo que a gente está, a transmissão dá conta. Dá conta até 27, no que estava sendo visto como expansão lá no Nordeste. Tá? Então, foi colocado linha para atender o critério de planejamento que foi utilizado. Evidentemente, muita coisa surpreende a gente. Então, as renováveis cresceram muito mais do que esperado, mas, do outro lado, tem outro ator que você falou, que é a GD, que ela cresce de forma descomunal. Não previsível. Tá? Era a minha provocação para você agora na sequência. Quem controla o camelô? Porque camelô é, entre aspas, né? Não quero ser pejorativo aqui com o setor de GD, que é super importante na nossa economia e democratiza o uso da energia renovável. Mas a brincadeira é pela pulverização e você não tem um agente controlando essa expansão, pode surpreender. Então, um planejamento feito para transmissão em 27, não necessariamente ele vai ser o suficiente. Sim. E no se você expandir no nível máximo de segurança, você pode over-invest em transmissão. Então, e esse debate que eu acho muito complexo de arbitrar. Porque no final tem soluções, tá? Afinal, quem vai pagar a conta? Exato. Se cair só no colo do consumidor, o negócio não aguenta mais, né? Então, ou escolher um agente, né? A Solar vai pagar, a eólica vai pagar, a Solar do Mercado Livre, a GD paga, não paga. Enfim, o fato é o seguinte, vamos lá. Vamos explorar essa questão da GD, né? A GD tem um crescimento, que eu diria, desordenado do ponto de vista da nossa prática anterior, de planejar, ver tudo sempre com grande cautela. A GD é uma rota privada, muito capital privado e pulverizado. Basicamente, eu não tenho controle. Quem tem controle é a distribuidora dizendo que pode ou não pode entrar. Tem espaço ou não tem espaço. Aí existe uma discussão que a distribuidora não tem sido muito fair, muito legítima nesse negócio, mas não vou entrar nisso não. Mas quem tem o direito de dizer se vai entrar ou não é a distribuidora, porque ela tem a sua rede, onde normalmente a GD está instalada. Mas, tirando isso, quer dizer, houve um grande aumento exponencial. Hoje a gente está com 30 GB de GD. Se eu estar falando aqui, daqui a pouco está 31. É um negócio explosivo. Tá? Mas, de alguma forma, a sua preocupação cabe, porque eu não tenho planejamento para GD. O fato é que, depois desse boom que aconteceu, ela vai entrar num crescimento mais vegetativo, tá? Não vai ser... Você tem a fase da GD2, né? Que ela é economicamente menos interessante que a fase da GD1. Exatamente. Pode crescer num ritmo mais lento. Mais lento, mas vai existir, porque a solar está cada vez mais barata, a energia solar cada vez mais barata, é a mais competitiva de todas no Brasil, e a GD, 99% é solar. Então, é por ali que vai. E, basicamente, a gente entende que vai permanecer, mas um crescimento menor. Porém, tem um problema que você citou, a questão operacional, né? Quer dizer, o NS foi construído para tomar conta lá de cima, né? A nave-mãe tomando conta de todo mundo. Agora, lá embaixo, ele não está vendo, e isso não está batendo na nossa porta aqui só na Europa, Estados Unidos e tal. Então, criou-se uma entidade chamada DSO, Distribution System Operator, que é como se fosse um ONS menorzinho, numa determinada região para controlar a GD. Controlar no sentido de qual é a GD da próxima hora e tal. O ONS não vê isso. Então, o ONS vê algumas programações que a distribuidora manda para ele, mas o ONS não vê isso. Então, mas isso lá fora já existe, não existe aqui no Brasil? Já existe. Então, e a GD é desligável, então? Sim. Então, tem os 30 GB no operador que tem 230 na mão, 30 GB é bastante. Bastante. Então, para ficar incontrolável. Ainda tem a eólica solar também, que não são intermitentes, então eu tenho 30 GB que eu não estou vendo com muita clareza. Poxa, não pode ser assim. Então, tem o Distribution System Operator, que é uma nova modalidade, o Brasil está incorporando isso. Pode ser a distribuidora a fazer, pode ser terceiros a fazer, é um
é como se fosse um sistema que eu boto lá para controlar a GD. Agora, a GD é a carga, né? Vou trazer um dado financista. Se na geração centralizada, que você tem alguma escala, o impacto do constraint off é brutal, a gente vai estar vendo uma leva de waivers e quebras de covenants. Na GD pequenininha, financiada, com CRI no mercado de capitais, tem menos espaço ainda. Sim, então, se o remédio socializa o constraint off, a gente consegue ampliar o tamanho do estrago. O que acontece é o seguinte, quer dizer, as soluções dadas, vou citar a Europa, que é bastante emblemático, a questão do TSO, ele é para controlar, para operar, desligar. E tem o liga-desliga também, tá? Tem o liga-desliga no sentido de eu ofereço para os donos de GD produtos que eles podem vender para mim, podem desligar, eles podem... Então, eu sou, de certa forma, mais democrático comercialmente, no sentido, olha, eu estou com um problema aqui, eu preciso cortar. Quem quer cortar? Quem quer cortar? Não. Quem pode? Eu estou pagando. Então, tem toda uma lógica de como viver com isso vis-à-vis o DSO. É um MRE de solar e renováveis? É ali embaixo, tá? É uma espécie de sistema de clearing, de troca de energia entre agentes. Ali embaixo. No nível da... E aí o cara lá de cima está tendo reflexo nisso, né? Eu estou vendo direitinho e sei que isso aqui vai me acarretar um problema para cima, ou mesmo ali embaixo. Então, tem que tomar uma atitude, né? Então, é isso que... E essas atitudes são produtos de mercado, são bastante bacanas. Agora, já vou fazer uma outra pergunta. Pensando nisso, é uma pergunta que está na minha cabeça há um tempo e você é a pessoa, talvez a melhor pessoa para responder isso. A gente foi para um modelo, quando pensou o sistema lá atrás, em que a gente remunera atividade de distribuição e transmissão por CAPEX, né? Basicamente, você reembolsa o investimento que é feito com um ganho de capital. E geração é livre negociação de preço. Né? Ela tem o risco do mercado e o outro não tem. E o outro não tem. Será que faz sentido revisitar essa premissa, uma vez que a importância do operador na escolha de quem gera e quem não gera é tão relevante e a gente migrar para um sistema de feed-in tariff nas renováveis? Você acha que essa é uma evolução natural? Que é o que prevaleceu na Europa como modelo, né? Sim, sim. Para a segurança do sistema? Sim. O que acontece com a feed-in tariff, que eu controlador, o gestor do mercado, eu tenho que estipular quanto eu vou pagar, tá? E a gente tem situações na Espanha, vou citar, que à medida que teve crises na Europa, os caras não estão conseguindo mais pagar o feed-in. Aí cria um processo que é um processo reverso, né? Aquilo que eu estava acreditando ser uma remuneração estável tal, já não é mais. Porque tem um risco de crédito que não tinha sido precificado. Então, o feed-in é legal. Eu acho que os leilões, CCAR, aquelas coisas que a gente fez, né, lá atrás, deram alavancagem nas renováveis. A gente vai ter que arrumar uma forma de como bancar custo fixo, e CAPEX, evidentemente, investimento das renováveis, de uma forma menos exposta só a mercado, né? Então, dá para pensar alguma coisa assim, tá? Mas indo para o lado todo, só feed-in tariff, deu errado quando dá crise, tá? Quem é o comprador grandão? É o regulador, o governo, né? Exato, porque aí você está trazendo um componente que ele é mais uma variável de estresse para o setor de geração que está mais mitigado em distribuição e transmissão que o custo de capital. Sim, sim. E no Brasil o custo de capital é volátil, né? É completamente diferente dos mercados. Quando a gente vai para o pico de taxa de juros nos Estados Unidos, a gente está falando de um universo de 500, 600 basis points no máximo. No Brasil, a gente sai de 2,5 de Selic e vai para 16 num espaço de 12, 18 meses. É uma loucura. Por isso que então, o que a gente está vendo agora adicional, como além da crise do constraint off, é que as premissas de alavancagem financeira, de tomar capital através de dívida com custo há 2 anos atrás, não tem nada a ver com as premissas de custo de capital 2 anos depois. Nada a ver. E talvez o nosso modelo atual
não reflita isso muito bem, uma vez que a gente não tem contratos mais de longo prazo. Não tem. Então, Até tem, né? O próprio ACL faz contratos de longo prazo também. mas mais raros, mais escassos, né? Sim, a própria mas faz, dinâmica mas faz. de GD acabou com esse mercado. O Mercado Livre faz também contratos de longo prazo, evidentemente. Quem são nossos clientes? A gente sempre sugere para não ficar no bel prazer das ondas da hidrologia, né? Então, faz sim contrato de longo prazo. Não é com longo prazo que eu estou falando, o longuíssimo é 10. 10, né? Então, não é os 20 anos, 30 anos que tinha antigamente. Mas, de qualquer maneira, um personagem interessante nessa abertura do Mercado Livre foi o próprio BNDES, tá? Eu me lembro, acho que foi eu e você no BNDES, sentou 10 pessoas na mesa. Vamos abrir o mercado, tal. Como é que eu vou saber se o cara da padaria vai pagar? Falei, eu me lembro dessa discussão do cara da padaria. O cara da padaria vai instalar uma EGD. Sabe? Então, assim. A questão de risco de crédito é diversa, né? Então, mas o BNDES começou a incorporar produtos interessantes, recontrata depois de certo tempo, e tem toda uma lógica de financiamento mais razoável. Tá? Não que o BNDES seja o principal ou o único, né? Mas o BNDES é uma fonte importante, ele tomou posições interessantes para como financiar posições do Mercado Livre, projetos, e hoje o Mercado Livre demanda mais renovável do que o regulado. O regulado parou, né? Exato, e assim, comparando até Brasil com outras geografias, a gente tem as nossas jabuticabas, né? O financiamento através de mercado de capitais de projetos de energia de geração centralizada é baseado em bolsa de pessoa física, majoritariamente, ou direta ou indiretamente através dos fundos, né? Uhum. E a gente é um dos mercados mais criativos do ponto de vista de estrutura de garantia para financiar esses projetos, porque como você bem trouxe, os PPAs são PPAs de 10 anos, né? E os financiamentos de 10 anos, os projetos não param de pé. Sim. E aí os financiamentos são longos, então a gente trouxe o risco de tail para o mercado de capitais. Você conta essa história lá fora, o pessoal fica... Estados Unidos, como assim, né? Você vai conversar com todos os bancos de project finance, é um palavrão. Financiar um projeto com risco de tail, mas no final do dia é uma incerteza grande, né, João? Eu vou exercitar uma frase aqui que você não vai gostar muito. Os bancos gostam sempre do papai e mamãe, né? Faz aquele negócio bonitinho, tal. Mas, tem que ser inventivo, cara. Não funciona financiar esses projetos. Esses projetos com esse tipo de risco. Emanando o ACL, né? Então, a gente tem essa dificuldade, sim, que foi muito facilitada com a visão do BNDES. A BNDES deu uma melhorada grande. O BNDES puxa bastante a fila, né? Mas também fica, assim, puxa a fila e pede garantias para o mercado, né? Sim, então, sim. É uma comparação injusta, com o mercado de capitais tomando mais risco. Não, tem muito a questão da debênture também, tá bastante forte, tá? Enfim, mas tem debenturista que vai me chamar de maluco, porque tem gente que quebrou aí, deixou o debenturista na mão. Escolham bem o projeto, não é qualquer um. Não é qualquer projeto. Nem qualquer investidor, nem qualquer desenvolvedor, tá? Então, preste atenção nisso. Exato, né? O risco específico do projeto. Agora, tem uma outra componente que até a gente tangenciou aqui um pouco, que é a evolução tecnológica, né? Sim. Resgatando aqui o João do Segre, né? Que está sempre na frente, aqui na ponta da pesquisa. Ninguém imaginava, 10 anos atrás, que o custo do painel solar fosse cair tão rápido quanto caiu. E aí, olhando para o futuro, para a dinâmica de Power to X, para a dinâmica de outros combustíveis, né? Tem tantos fatores novos. A gente está vivendo o que muitos chamam de nova revolução industrial, a era da inteligência artificial. Setor 4.0, 5.0, o número que você quiser dizer. Exato. Você tem alguma aposta tecnológica que possa ser uma nova quebra de paradigma de custo de produção de energia? Tem, sim. Vou só dar o exemplo da energia solar que você citou. Ano 2000, eu saí do CEPEL lá no Rio, e a gente tinha um protótipo lá chamado Casa Solar, que era um instrumento de... Faz P&D. P&D, é um centro de pesquisa, né? E a gente pagava $20 mil quilowatt instalado. $20 mil quilowatt instalado em 2000.
quanto é que está o preço hoje? Tá? 500, sei lá quanto. Pô, caiu muito o preço, tá? Graças à China, evidentemente. Vamos ser bem francos, né? E é inimaginável a alavancagem que tomou a Solar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a questão de que uma das certezas que a gente tem é que de noite não faz sol, né? Então, ela não opera de noite. Então, como a gente lidar com esse tema? Então, tem um tema que eu queria te falar que é armazenamento. Armazenamento é um grande virada, tá? Vai falar, é bateria, não sei o quê, não. Armazenamento de forma ampla, tá? A gente no Brasil tem um grande armazenamento que são reservatórios cheios de água. A minha bateria é melhor que tem, mas eu tenho que usar nesse sentido. Tá? Não é só para gastar. Então, eu tenho as hidrelétricas, eu tenho as usinas reversíveis, só para dizer, a Europa tem um grande programa de reversíveis e de explorar cada vez mais as hidrelétricas, não de novas, vai pegar as velhinhas dele e reformar, fazer upgrade. Exatamente. Tá? Então, é um plano imenso na Europa de que entender, a hidrelétrica é legal, hein? Ela não emite, roda a qualquer hora. A boa parte do impacto ambiental já foi também? Já foi mitigado. Tá? Então, é isso que a gente tem que ver. A gente tem que valorizar muito as nossas hidrelétricas e as reversíveis, que eu acabei de fazer um projeto de P&D também, com reversível, e a gente pode, não só coisa nova, né, que pode ser feito, mas também com reservatórios existentes. A gente fez um exemplo em Irapé. Irapé é uma usina da CEMIG, que fica no nordeste de Minas, bem próximo lá das solares de Minas Gerais. Tá? A gente até escolheu de alguma forma, do qual, no reservatório, a gente bota de forma econômica uma reversível de 1.200 mega. 200 mega ela gera e sobe água, gera e sobe água. Na hora que eu quiser. Caramba. Ou seja, com isso eu tenho os atributos da geração hidrelétrica utilizados pelo operador na hora que quiser. Então, isso também é uma nova fase, além da bateria, também que é um armazenamento. Se a gente fosse pensar no caso do curtailment, uma das soluções seria a bateria. Eu botar a bateria dentro do parque, solar ou eólico. Na China, todo parque novo tem que botar 30% de armazenamento para segurar. Mas, de alguma forma, a pergunta eu até tenho como fazer isso aqui. Aquele hub Rio Grande do Norte, que é o que mais está sofrendo. Que é o que mais está sofrendo. Eu posso botar ali um armazenamento, segurar, para eu só injetar na hora que for adequado. Né? Isso minimizaria muito a questão do curtailment. A pergunta é, quem vai pagar a bateria para fazer isso? Quem paga essa conta? E aí, obviamente, espera-se que o custo da bateria também caia vertiginosamente com o tempo, mas atualmente não, né? Sim. É uma tecnologia ainda não madura, né, que a gente não conhece de forma plena, mas eu acredito bastante que armazenamento vai ser a melhor solução daqui para frente. Pensando, vou dizer, não só o sistema como todo delegado, mas existem lugares no mundo pensando, a distribuição está caro, vou fazer minha rede aqui, eu e meu vizinho aqui, vamos fazer uma rede aqui, eu tenho minha solar, tenho minha bateria e me livro da... Fico com a geração mais próxima do consumo em escala menor. São as micro-redes que estão surgindo. Essa é uma tendência também. João, esse ano a gente viu Rio Grande do Sul, a gente está vendo eventos climáticos mais extremos. Né? Então, eventos que aconteciam uma vez a cada 50 anos acontecem uma vez por ano, às vezes uma vez a cada 5 anos. A gente já tem alguma visão preliminar do impacto do clima no setor elétrico? Sim. Uma vez que a gente tem a vantagem de ter um grid verde, tem a vantagem de ter investido muito há décadas de forma consistente em renovável. Você já tem uma visão de impacto disso para o futuro? A questão é essa realidade de eventos climáticos mais extremos. Você citou o Rio Grande do Sul, é um tema muito óbvio, né? Foi uma chuvarada que tinha como mitigar, mas não ia resolver tudo, tá? E eu cito um outro que também é importante. Lembra que em 2021 teve um problema de hidrologia sério. Passamos perto do racionamento. Do racionamento. Só que 2024
foi uma hidrologia pior do que 21 no Sudeste, foi a pior de todas no Sudeste. Mas o que aconteceu? Eu comecei alto, então eu pude usar mais água sem comprometer. Lá em 21 não foi assim, eu comecei baixo e veio uma seca. Mas só para contestar, 3 anos depois, veio uma seca pior do que a de 21. O que seria, então, na nossa visão, em 21 era um evento muito extremo, né? Extremo. E não então, é. 3 anos depois, logo pior. depois, no Sudeste como um todo. E agora, uma reversão boa que está chovendo a beça, com a perspectiva de chover até março. Então, você vê como é que os extremos estão acontecendo com maior frequência. Tá? Isso nos leva a indagar se a gente tem que rever critérios de planejamento, coisa e tal. Isso é para geração, para solar e para eólica tem menos agravante, porque não tem hidrologia, mas tem vento, essas coisas mudam, né? E o principal que está mais fragilizado é a rede de distribuição e transmissão. Tá? São Paulo, eu sei que é fácil botar a culpa na distribuidora e tal, mas foi vento de 110 quilômetros. A linha não foi feita para isso, tá? A gente tem tido rajadas de vento. Então, as linhas... Eu não tenho memória de ter visto as rajadas na minha infância, na adolescência, que a gente está convivendo agora com bastante exatamente. frequência. Então, a gente vai ter que pensar de duas formas, quer dizer, esses projetos vão ter que ser revistos, vão ter que ser... A engenharia nacional é ótima para isso, mas vai custar um dinheiro, dá para eu ter mais resiliência no meu sistema de distribuição e transmissão. Ambos sofrem, tá? Com essas ventanias, chuva, alagamento, tudo isso fica mais frágil a rede, né? E vai ter que ter um waiver do regulador olhando, olha, esse foi um evento fora do normal. O projeto não foi construído para isso, então é uma excepcionalidade, eu não vou poder penalizar só o investidor, né? Então, mas esse waiver não é bem entendido, né? O que é evento climático extremo? O que é evento acima de não sei o quê? Então, ainda está se discutindo esse contexto, mas a ficha tem que cair que nós estamos passando por eventos climáticos extremos e o setor elétrico vai ter que se adaptar a isso, tá? Não é só aqui, não. Você viu que, acho que foi em 2022, o inverno no Texas que nevou. Travou as eólicas. Travou e passou por um problema sério de abastecimento, justamente porque o Texas não era conectado. Não era conectado. E aquele um inverno rigoroso do técnico, ninguém pensava também. Não estava na conta, né? Então, então a gente vai ter que se acostumar com essa nova missão e critérios novos e vamos ver como é que a gente faz para aumentar a resiliência, é isso que é o ponto. E aí, além do waiver do regulador, vem o waiver do financeiro, né? Porque a consequência também, né, na imprevisibilidade dos fluxos de caixa vai acontecer. Isso traz de volta ao ponto de uma grande rediscussão do setor que deve acontecer, mas é uma rediscussão positiva, né? Eu acho que o setor elétrico, você com certeza liderando aí essas grandes discussões, né? Mas a percepção do investidor sobre o setor elétrico sempre foi muito positiva, porque nesses momentos de grande discussão tem um certo rearranjo, né? E uma busca de equilíbrio, não penalizar demais nenhum agente. A nossa experiência de modelo de concessões e agência reguladora foi positiva. Positivíssimo. Eu acompanhei isso, eu vim da época mais antiga, né? Que era empresa verticalizada. Antigamente tinha um regulador que era um regulador para emitir tarifa, que era o DINAI, né? E era outra realidade. Aí mudamos, como todo mundo mudou, e viemos para uma outra situação com a regulação e segmentação do setor em G, T e D, né? Nem necessariamente só foi privatização, tá? Porque isso aconteceu na Europa, eu cito aqui a Noruega, que é um exemplo, e continua tudo estatal, tá? Ou seja, a regulação não é só para o privado, a regulação quando você não tem mais as empresas verticalizadas, segmentadas, como é que competem, se está numa competição justa. Então, a regulação é fundamental para nós. E um regulador independente, né? Tem esse debate aí ocorrendo de forma, eu acho, extemporânea, né? Enfim, interesses outros que estão aí presentes, mas a regulação tem que ser cada vez mais forte. Tá? E para isso que ela existe, para perceber de uma forma clara, né, Lara, que de alguma forma você
tem situações que não foram previstas, né? Então, se não foi previsto, a gente tem que sentar e olhar como é que eu vou mitigar esse problema para o investidor. O que eu quero é que o investidor esteja aqui sempre, senão eu não expando, né? Então, é um problema que a gente tem que olhar com clareza. E vou citar um tema aí, a questão de eletrificação, né? Que foi um tema que a gente discutiu lá nos Estados Unidos, lá no evento do Segre. Eletrificação, muito pessoal fala do hidrogênio, muita gente fala de outras segmentações da eletrificação. Qual é o resultado disso? Aumentar a carga elétrica, né? A mobilidade elétrica, uma conta assim, muito rápida para você, se eu trocasse toda a frota de veículos leves, toda a frota é um exagero, né? Mas só para ter noção, eu teria que duplicar a minha produção de energia em mais de 40%. Então, é uma fonte consumidora de energia megawatt-hora. Tá? Então, isso está acontecendo nos Estados Unidos agora, com o programa de incentivo à redução da inflação, né, que estão investindo pra caramba e já começam a perceber que precisa de mais energia. Então, é legal, mas a gente tem que olhar a eletrificação com razoabilidade. Tá? Carro elétrico aqui tem uma discussão se deve ou não deve, etanol, enfim, não vou aumentar essa discussão aqui. Hidrogênio, eu acho que está muito prematuro, mas o que está acontecendo é os data centers. Os data centers estão entrando de forma inimaginável para a gente. Já acontecia nos Estados Unidos, tá? E uma surpresa positiva de carga, né? Pô, carga nova. Carga nova. Eu estava, como eu te falei, estava isolado por causa da pandemia. Alguém me ligou, falou: "Ô, João, você entende aí de transmissão?" Eu falei: "Não, é comigo mesmo, tal, tudo bem." Porque eu tenho um data center para instalar, tal. "Ah, é? Transmissão? Achei estranho." Vai ser 3 edifícios de 70 mega. Eu falei: "O quê?" A mim foi surpresa, que carga é essa? E tem coisa de 400 mega, coisas maiores, tá? E 24/7, e com toda a segurança necessária. Por quê? O celularzinho que você está usando, tudo isso vai para a nuvem. Eles são a nuvem. E agora ainda aumentou mais ainda a demanda com o negócio da inteligência artificial. Que é super eletrointensivo, né? Então, aí já passa para uns consumos de 1.000 mega, 2.000 mega, coisa assim. Aí me perguntaram também, onde é que é o melhor lugar para botar 1.000 mega, 2.000 mega? Eu falei: no Nordeste, cara. Nordeste é o melhor lugar. Aumenta a carga água no Nordeste, está sobrando gigawatt lá. Então, essa novidade da eletrificação vai bater na nossa porta daqui até 2030. Eu vejo grandes consumos entrando. João, combustível verde, bateria, o leilão de reserva. O que destrava primeiro em 25? Vou ser bem sincero. A gente tem a questão de segurança, vamos dizer assim, né, que eu falei que eu trabalhei muito, tal. Vou falar um termo técnico aqui que não sei se o pessoal vai entender, que são as máquinas síncronas. A hidrelétrica, a térmica são máquinas síncronas. Já a eólica e a solar, elas são ligadas à rede através de inversores, que precisam da rede operando para ele funcionar. Tá? Então, eles não substituem as máquinas síncronas, que faz frequência, coisa toda. Não vou entrar no tecnicismo aqui, não. Então, eu preciso das máquinas síncronas. E, no momento, eu não tenho como expandir mais a hidrelétrica. Então, o que acontece é que daqui até 28, mais ou menos 12 GB de térmica vai ficar descontratada. Significa que ou vai descomissionar ou vai encontrar alguma forma de ser remunerada. E a melhor remuneração que tem é o reserva de capacidade. Aí alguém fala: "Pô, mas você está indo contra a questão lá de descarbonização total." É uma modo de operação diferente. Ele vai operar poucas horas por dia, ou na ponta, ou então em sistemas muito mais graves. Ele não vai ficar operando o tempo todo. Se eu ficar operando o tempo todo, é porque eu estou faltando água. Eu acho que não é ou água ou geração, né? Eólica e tal. Então, não é essa a intenção é entrar quando precisa e sai, entra e sai. E a térmica é um bom elemento para isso. Junto com isso, tem a questão da bateria. Tá? A bateria tem uma expectativa muito boa, mas eu acho que ela tem que ser testada em escalas menores, como eu te falei aqui. Vamos botar a bateria lá no Nordeste para evitar o problema do curtailment. E a bateria,
ela não é um vendedor de energia. Ela consome, usa tal. O negócio dele, o apoio baixo, é fundamentalmente capex. Eu tenho que dar uma receita para ela, tipo transmissão. Então, seria o espaço da bateria, por exemplo, se o governo falar, vamos sortear uma bateria, vamos licitar uma bateria para botar lá no Rio Grande do Norte, outra ali no Maranhão, tal. Isso poderia ser como se fosse na transmissão, tá? Bem qualificado, bem especificado, e aí todo mundo briga por aquele projeto, tá? Então, eu acho que bateria tem esse espaço grande aí sim, tá? Então, bateria primeiro, leilão de reserva depois e combustível verde está mais longe. Um tema que eu trabalho bastante com os térmicos, né? Que o pessoal demoniza as térmicas, aí, pô, vamos esverdear as térmicas, que aí é misturar hidrogênio. Hidrogênio. E os fabricantes já me garantem, fabricantes de renome, né? Que rodam 100% com hidrogênio. Tá? Então, eu estou acompanhando essa discussão de perto também. Pode ser por aí. Pode ser. Então tem bastante vertentes aí, novas aí. O que não pode é fazer igual o avestruz e botar a cabeça dentro da terra e fingir que não existe nada. Eu tenho um problema de segurança para os próximos anos, tá? Então, como resolvê-lo? Então, é uma dessas vertentes, ou todas juntas. Aí tem... Uma combinação, né? Isso aí. Eu acho que vale a pena olhar com mais assim, objetividade para as coisas, né? João, obrigada por esse bate-papo incrível. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes conheceram mais do setor elétrico, das perspectivas. Está todo mundo com uma pulga atrás da orelha agora, onde apostar no ano de 2025. Mas tinha certeza que ia ser muito rico esse debate. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Não tenho medo de investir no setor elétrico, ele é bom. Ele é bom, né? Então, a gente, pelo menos, está apostando nisso há bastante tempo, né? Isso. É bom e seguro. É bom e seguro. E muito obrigada pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do UnaCast. Siga-nos nas nossas redes sociais. Você pode conferir esse episódio nas nossas plataformas digitais, no Instagram, no YouTube e no nosso canal do Spotify.